Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Hoje nós vamos ter comunhão sobre o livro Fundamentos da Fé Cristã, o volume 2, um livro lançado pela editora Árvore da Vida, que traz assuntos bastante interessantes para nós, cristãos, sobre aspectos que são fundamentais da nossa fé. Então, o sentimento que o Senhor tem dado para nós é que nós possamos passar esse alimento que nós temos recebido de Deus por meio da literatura para também todos os irmãos, para que todos os irmãos possam desfrutar e também serem supridos. Então, ainda mais nesse momento onde nós estamos passando por essa reclusão, o sentimento nosso é que por meio das mídias sociais, por meio de vídeos, nós possamos suprir os irmãos com o alimento que nós temos recebido do Senhor. Então, hoje nós vamos dar início ao estudo desse livro, Fundamentos da Fé Cristã. O nosso objetivo é passar para os irmãos, capítulo por capítulo, trazendo de uma forma bastante clara e de uma forma que os irmãos possam aplicar isso também no nosso viver diário, para que essa palavra possa ser praticada por nós. Nossa intenção não é trazer conteúdo teórico, mas um conteúdo que nós possamos receber luz e também praticar a palavra de Deus. O capítulo 1 desse livro, ele fala a respeito de Deus. Então esse livro vem mostrar para nós, primeiro aspecto, e um aspecto importante, talvez o mais importante, é nós conhecermos a Deus. Então, o primeiro capítulo fala de Deus Pai, o capítulo 2 fala de Deus Filho e o capítulo 3 fala de Deus o Espírito. Então, esses três primeiros capítulos vão falar para nós a respeito do Deus triuno, que por um lado, ele é três, nós conhecemos o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito, mas esses três aspectos de Deus formam um só Deus. Então existe um só Deus e em um determinado momento, conforme a necessidade da obra dele, ele se apresenta para nós com três aspectos. Então quando nós dizemos com relação a Deus, a sua vida e natureza, Deus é um só. Mas quando nós olhamos para Deus trabalhando na humanidade, no seu aspecto da obra de Deus, ele se manifesta de três maneiras. É lógico que isso é um assunto bastante complexo, bastante profundo. A nossa mente é limitada, não tem como nós entendermos claramente como que Deus ele é três, mas ele também é um só. Isso para a nossa mente é um pouco complexo, mas é isso que a Bíblia mostra para nós, que em vida e natureza Deus é um só, mas quando diz respeito à sua obra, ele se manifesta de três maneiras. Isso nós podemos ter bastante claro no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós podemos ver de uma certa maneira a obra do Pai, depois a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Então esse Deus único se manifestando de três maneiras. A primeira maneira está no versículo 3, fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4 fala qual é a obra do Pai. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então deixa bastante claro o Pai agindo nesse versículo, nos escolhendo antes da fundação do mundo. Então a nossa escolha foi feita pelo Deus Pai. E fala também que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer ou beneplácito da sua vontade. Então Deus nos escolheu e nos predestinou. Esse é o Deus Pai, a obra do Deus Pai. No versículo 6 fala: para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então agora Paulo passa a falar de Jesus Cristo, do Deus Filho, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então mostra de maneira bastante clara que a obra do Filho, aqui nesse versículo, é trazer para nós a redenção. Isso foi feito por Jesus Cristo, o homem, a gente acredita que é Deus na forma de homem, né? Deus encarnado. E no versículo 12, fala assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O versículo 13 fala agora da obra do Espírito, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui mostra também um aspecto do trabalhar do Espírito, fazendo o selo ou nos separando para Deus, colocando em nós a marca de Deus e também sendo para nós a garantia ou o penhor da nossa herança. O Espírito dentro de nós é a garantia da nossa herança, né? Então Deus mesmo entrou dentro de nós como Espírito e garantiu-nos de que nós somos o seu filho, temos a sua vida e que nós receberemos também uma herança. Então esse assunto é um assunto bastante interessante, bastante fundamental para a nossa fé. Nós entendemos que, por um lado, Deus é um só, mas quando ele se manifesta de três maneiras: como Pai, como Filho e como Espírito. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vemos também três parábolas que mostram de maneira bastante clara o Pai, o Filho e o Espírito. Então, Lucas, no capítulo 15, nós vemos aqui no início três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então, quando nós lemos a parábola da ovelha perdida, nós conseguimos ver a referência dessa parábola a Jesus. Quando nós olhamos a parábola da dracma perdida, é uma referência ao Espírito Santo. E a parábola do filho pródigo é uma referência ao Deus Pai. Então essas três parábolas mostram para nós de maneira bastante clara essas três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito. Então essas três primeiras mensagens do livro Fundamentos da Fé Cristã vão mostrar para nós capítulo 1 falando sobre o Deus Pai, o capítulo 2 sobre o Deus Filho e o capítulo 3 sobre o Deus Espírito. Então, utilizando essas três passagens. Inicialmente, falando do Deus Pai, o livro traz para nós um comentário bastante interessante e profundo a respeito da parábola do filho pródigo, que dá a partir do versículo 11. Então, Lucas 15, o versículo 11, diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço lhe disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então, quando a gente olha esse versículo, a gente consegue ver um relacionamento do filho com o pai. Vai mostrar alguns aspectos, essa parábola mostra alguns aspectos relacionados ao filho, que somos nós, algumas coisas práticas para nós, e mostra também quem é o nosso pai. Vai mostrar características de Deus Pai. Então a primeira parte: o moço lhe disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. Então muitas vezes a nossa experiência e o nosso relacionamento com Deus Pai é um relacionamento onde nós estamos interessados nas coisas que o Pai tem ou nas coisas que o Pai pode dar para nós. O nosso relacionamento não tem interesse em conhecer o próprio Pai, em se relacionar com a pessoa do Pai, mas sim nas coisas do Pai. Isso é luz para nós, para que a nossa experiência não seja essa. A nossa experiência não seja uma experiência cristã, onde nós buscamos Deus para ter as coisas e os benefícios que Deus pode dar para nós. Então, aqui já mostrou uma característica do filho. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse versículo mostra uma característica bastante importante que vem
como resultado da queda de Adão, e é uma característica do fruto da árvore da vida, que é uma busca de uma vida independente de Deus. Então, a partir do momento que esse filho pegou o que Deus podia dar para ele, ele partiu para longe, ele se afastou do pai. Ele falou: agora eu já tenho o que eu posso, o que eu preciso para ter uma vida independente, uma vida longe de Deus. E o resultado é uma vida dissoluta. Começou a gastar os seus bens. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ou seja, a partir do momento que esse filho se afastou do pai, o pai permitiu que uma situação de tribulação fosse levantada para que ele pudesse voltar para o pai. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, as experiências que acontecem, as dificuldades que acontecem na nossa vida, os problemas que nós temos, é um chamamento de Deus para que nós voltemos para Ele, não por causa das coisas que Ele pode nos dar, mas para que nós o conheçamos e tenhamos um viver de comunhão com Deus. Então Deus permitiu essa situação para que o filho passasse por dificuldade, passasse por necessidade. O versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, mostrando que muitas vezes a nossa confiança está nas coisas que nós temos, e muitas vezes a nossa confiança está também em outras pessoas. Aqui ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, foi buscar socorro e ajuda para um cidadão daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então nós vemos que a situação desse filho aqui era uma situação de humilhação, uma situação de decadência. Ele estava na casa do pai, onde ele tinha todas as coisas, e nesse momento ele agora passava por uma dificuldade tão grande a ponto de aceitar o emprego de cuidar de porcos. A humilhação não é somente pelo trabalho dele, mas nós sabemos que os porcos são animais imundos dentro do judaísmo, visto pelos judeus. Então, os judeus eles não comem os animais imundos, eles não comem porcos, mostrando que esse jovem, esse filho, ele tinha perdido a sua identidade e ele tinha se afastado do pai de tal maneira que ele também se afastou dos costumes do pai. Isso é o que o mundo quer fazer conosco. O mundo quer nos afastar do pai, perdermos a nossa identidade e fazer com que nós percamos os costumes cristãos, os costumes da família de Deus. Versículo 17 diz assim: então caindo em si, quando trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Então ele viu a situação que ele estava, mas a princípio era uma situação onde gerou nele um constrangimento, mas não ainda um arrependimento cabal. Porque ele disse assim, versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele viu ali, naquele momento de voltar para o pai, porque ele poderia ter uma condição de vida semelhante à dos trabalhadores. Uma vez que faltava para ele as coisas, faltava comida, ele falou assim: se eu voltar e ser um trabalhador do meu pai, eu vou ter de novo coisas que eu preciso e comida. Então ele estava ainda pensando no seu próprio sustento. E levantando-se foi para seu pai. Então Deus permitiu levantar uma situação onde ele resolveu voltar para o pai. Mas graças a Deus pelo versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Essa passagem mostra que provavelmente o pai o estava esperando. O pai, de certo, todo dia olhava lá para o horizonte, buscando o seu filho, esperando o momento dele retornar. Então, quando ele viu ainda de longe, o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Mostrando que a atitude do pai foi uma atitude de humilhação, uma atitude de humildade. Ou seja, o pai poderia ficar parado e esperar ele chegar lá, com todo o seu discurso de arrependimento, mas o pai tomou a iniciativa de ir até onde o filho estava. Nós sabemos que isso é uma figura da encarnação de Deus, vindo até o homem cheio de pecado, cheio de queda, e trazendo para o homem a salvação. Quem tomou essa atitude foi Deus. Deus veio até nós, usou de misericórdia e trouxe a salvação para nós. E o filho lhe disse: Pai,
pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, o pai interrompeu ele aqui. Então o pai permitiu que ele fizesse um discurso de arrependimento, né, pedindo perdão, mas o pai logo o interrompeu, não permitindo que ele se justificasse. O pai disse assim, olha, falou para os servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Então a atitude do pai foi trazer para ele a melhor roupa, ou seja, a roupa está ligada à justificação. Provavelmente ele estava vestindo um trapo de imundícia, que é a própria justiça humana. Mas o pai falou assim, traz para ele a melhor roupa. O Senhor tem para nós uma melhor justificação. Falou para ele, vestiu, colocar nele um anel. O anel naquela época tinha o brasão, tinha o selo da família, né, mostrando que ele era filho. O pai não recebeu como um funcionário, como apenas mais um empregado, mas recebeu ele como filho, né, trazendo um selo de que ele era filho, e sandália nos pés. A obra de Deus também visa fazer para nós uma separação das coisas que são do mundo e as coisas que são de Deus. A sandália é essa separação. Então, por meio da redenção, o Senhor espera de nós também uma separação das coisas do mundo. Trazei também e matai o novilho cevado. Então, para essa obra de redenção, Deus preparou um novilho cevado, uma oferta, e nós sabemos que isso se refere à pessoa de Jesus Cristo. Então, o Pai, dentro desse capítulo, nós conseguimos ver o sentimento do Pai e a característica do Pai em nos escolher, nos predestinar e preparar para nós essa salvação. O resultado foi que ele disse no versículo 24, porque comamos, versículo 23, comamos e regozijemo-nos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Irmãos, a alegria e o regozijo nós só podemos desfrutar na presença de Deus, provando da salvação de Deus, provando do Deus Pai, desse Deus que Ele é presente na nossa vida e que Ele tem interesse de se relacionar conosco, ter essa relação de Pai conosco, seus filhos. Amém? Esse é uma mensagem mostrando o aspecto inicial que é de Deus Pai. Então, nas próximas mensagens, nas próximas parábolas, nós vamos seguir falando um pouquinho mais sobre a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia!